Então, boa tarde para todas e todos. Sejam bem-vindos a essa sessão do primeiro simpósio Ciência, Poder e Sociedade e o primeiro Seminário Sudoeste do Paraná, Problemas Contemporâneos e Perspectivas Históricas, promovidos pelo Departamento Acadêmico de Ciências Humanas, o DAUM, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Então, essa sessão é a sessão 4, né, de apresentação de trabalhos, ela vai ser coordenada por mim. Nós temos, nessa ocasião, 4 trabalhos para serem apresentados. Temos o trabalho de Aloma e Marlise, intitulado Papel na Medicina e do Direito, na marginalização da comunidade LGBTQIAPN+, o trabalho de Guilherme, intitulado Astronomia e Revolução Científica na China e no Japão, contribuições epistemológicas para uma educação interdisciplinar crítica. Acho que o do Guilherme é só Astronomia e Revolução Científica na China e no Japão. O do Otávio são as contribuições epistemológicas para uma educação interdisciplinar e crítica, e de Leonardo, a importância do ceticismo científico como parte da divulgação científica na era das fake news, uma discussão sob a luz de Carl Sagan. A gente informa, então, que cada apresentador tem até 15 minutos para comunicar o seu trabalho. Essa sessão vai ser gravada, então, desde já, né, eu indico que quem permanece na sala aceita essa condição. E a lista de presença, ela vai ser disponibilizada logo após a apresentação dos trabalhos. Então, sejam bem-vindas, bem-vindos, né, nesse momento. E nós vamos começar a apresentação com a Aloma. Então, Aloma, são 2h02 agora, né? Fique à vontade, você tem até 15 minutos. Se você chegar lá nos 14h58 e não terminar, eu te aviso. Bom, então fique muito à vontade. Obrigada, professora Clara, obrigada aos demais presentes. Então, eu vou compartilhar minha apresentação aqui. Deixa eu ver se dá tudo certo, né? Deixa eu ver se eu compartilho aqui. Não conta ainda meu tempo. Vocês estão vendo? Certo, se puder só falar, porque eu não os vejo mais. Ainda não estamos vendo, Aloma. Não aparece? Não. Se você precisar e quiser me enviar, por favor, eu também posso projetar para você. Eu já vou ver por que ela não foi. O mesmo problema que a apresentadora de manhã eu estava mediando teve, eu tive agora. Agora vocês veem? Sim. Agora sim, Aloma. Então, ótimo. Fique à vontade. Muito obrigada, prof. Clara. E bem tranquilo, quando estiver próximo, pode me interromper, tá? Pode ligar o áudio e me interromper, porque como eu não vou vê-los, e se eu extrapolar o tempo, me interrompe sem problema algum, tá? Dando andamento, então, meu nome é Aloma, eu sou doutoranda do programa de pós-graduação em desenvolvimento regional da UTFPR. Minha orientadora é a professora Ieda, e eu pesquiso sobre a comunidade LGBTQIAPN+, justamente por fazer parte dessa comunidade. Enquanto uma mulher lésbica, então eu componho essa comunidade e percebi a necessidade de trabalhar essa temática no programa. No entanto, esse trabalho, ele é oriundo, na verdade, das discussões realizadas na disciplina intitulada Políticas de Educação Superior e Desenvolvimento, que é ofertada pelo programa de pós-graduação e é ministrada pela professora doutora Marlise Rubim. Então, a partir
dos nossos debates em sala de aula sobre a educação superior, sobre como essa educação superior ela inicia e se desenvolve, e se consolida nas suas mais diversas áreas, surge, então, a ideia de construirmos em conjunto este artigo. Então, esse artigo, nós pretendemos posteriormente melhorá-lo e publicá-lo, e a partir disso nós fizemos um recorte para apresentar nesse evento da UTFPR. A nossa pesquisa nesse artigo, denominada como o papel da medicina e do direito na marginalização da comunidade LGBTQIAPN+, ela tem como objetivo analisar os papéis do curso de Medicina e Direito na formação histórica e acadêmica dos preconceitos contra a comunidade, identificando como essas áreas do conhecimento contribuíram para a subalternização desse grupo. Fato é que, então, a gente traz aí algumas considerações para nós pensarmos juntos. Quando a gente pensa em formação da universidade, nós percebemos, depois eu vou mencionar ali, que essa universidade ela vai se consolidando principalmente nessas duas áreas. Primeiro, claro, com cunho religioso anteriormente, a gente tem uma educação superior voltada à teologia, mas também a questão principalmente da medicina e do direito, que são dois cursos que acabam adentrando o ensino superior. E, diante disso, nós percebemos que esses cursos, eles são criados e, de início, eles já trazem essa segregação, esse afastamento de determinados grupos de indivíduos, dizendo que este espaço será somente para um grupo específico de pessoas. Então, a partir disso, surge a nossa problemática de tentar identificar de que modo isso impacta no processo de marginalização, no processo de preconceitos em relação à comunidade LGBT. Diante disso, então, esse artigo ele é estruturado com referencial decolonial, porque justamente ele busca, ele se trata de uma base epistêmica para compreender as dicotomias criadas a partir do colonialismo e como esse processo colonizador ele acaba por trazer algumas diferenças, alguns termos, e criando, inclusive, alguns termos, como até o processo de gênero, de cor, de raça. Então, a partir disso, a gente faz essa análise dessa estrutura epistemológica. Ainda, nós percebemos que a expansão da universidade, ela se dá pelo projeto da modernidade e colonialidade, e a partir desse histórico e desse recorte temporal, contando a partir do momento da invasão da América. A partir disso, então, nós identificamos que tanto o campo jurídico quanto o campo médico, eles foram responsáveis por legitimar essas discriminações contra a comunidade através do quê? De normas, proibição, a gente ouve falar da sodomia, a gente ouve falar, e aí com cunho religioso, por isso que aqui é dentro a questão da teologia, proibindo qualquer envolvimento entre indivíduos do mesmo sexo, sob pena, inclusive, de morte. Né? Então, a gente tem ali a questão da penalização oriunda de normas jurídicas, que é composto pelo próprio ramo do direito. E, por outro lado, o campo da medicina trazendo diagnósticos e regulamentações, determinando que, por exemplo, a homossexualidade é algo patológico, é uma doença. Então, esses dois campos, eles acabam contribuindo para reforçar estigmas em relação à identidade de gênero e à orientação sexual não heteronormativas. Para tanto, então, foi importante nós analisarmos e compreender essas raízes históricas de preconceitos no sistema de ensino da medicina e do direito, possibilitando essa análise crítica de como essas instituições elas podem, de algum modo, rever toda a sua estrutura de educação e buscar formas de promover a inclusão e igualdade, desconstruindo essa ideia de um processo de estigmatização criadas pelos próprios cursos,
E aí a gente cria, então, a partir dessas observações, um problema de pesquisa, né? Para analisar de que forma o curso de Medicina e Direito contribuíram historicamente e academicamente na construção e perpetuação dos preconceitos e subalternização da comunidade. O artigo, ele está dividido em duas sessões. Então, a primeira sessão, ela é denominada como heteronormatividade colonial. Nessa primeira sessão, então, a gente analisa como o sistema de gênero colonial moderno, instaurado durante o processo da colonização, ele acaba impondo a heteronormatividade como norma social e cultural. Então, o processo da colonização da América, ele é um tema complexo, ele envolve essas imposições de gênero e sexualidade sobre as comunidades indígenas que aqui já estavam e também sobre as comunidades africanas que foram escravizadas, e ele acaba impondo essa heteronormatividade e exacerbando essas desigualdades. A partir disso, então, essa opressão do colonizador, ele se apresenta na forma de 4 eixos, que a gente aborda na pesquisa, que são, primeiro, controle da economia, depois o controle da autoridade, as formas de governo e práticas de governo, a construção dos papéis de gênero e exercício da sexualidade, e, por último, o controle do conhecimento das constituições e subjetividades, mencionadas pelo Mignolo. Diante disso, nós fizemos esse recorte sobre essa forma, esse eixo, que é o controle dos papéis de gênero e exercício da sexualidade. Na sequência, a gente analisa como essas estruturas e o cristianismo, ele acaba moldando o controle sobre os corpos, sobre as sexualidades, reforçando a ideia de que se é natural quando há a heterossexualidade, e essa é a única forma legítima de expressão sexual. Num segundo momento, nós analisamos, nessa segunda sessão, a gente vai analisar quais são esses reflexos do ensino superior, dos cursos de medicina e direito na perpetuação desse preconceito. De que modo esse discurso oferecido por ambos os cursos, ele contribuiu para exacerbar ou talvez para trazer à tona esses preconceitos já institucionalizados. Para tanto, a gente faz uma pequena análise histórica do processo da construção da universidade. Eu vou voltar um pouquinho, depois eu subo de novo aqui. Então, a gente faz um recorte, porque o nosso foco não é necessariamente estudar a questão histórica da universidade, mas compreender como ela se forma e ela se consolida. Então, a gente percebe que durante o período da colonização, o Brasil ele não teve de imediato a criação das universidades, até porque a coroa portuguesa não entendia isso como algo necessário, porque não havia necessidade de os intelectuais da colônia serem, de fato, intelectuais e receberem formação. No entanto, até, inclusive, quando há uma tentativa frustrada dos jesuítas de criarem seminários, eles acabam sendo expulsos e tudo mais. No entanto, no Brasil, começa a se idealizar essa educação superior através das primeiras instituições denominadas como escolas profissionais, e elas são impulsionadas pela família real, então, que busca entender e compreender a necessidade desses cursos, e eles acabam trazendo como primeiro curso profissionalizante justamente o quê? Cirurgia e obstetrícia. Então, aqui a gente já vê a questão da medicina tomando forças enquanto educação superior. Ainda no século XIX, então, iniciaram os debates sobre o ensino superior como proposta mais importante da Constituinte, criando aqui, então, as faculdades de filosofia, jurisprudência e medicina. Essa jurisprudência, ela é justamente no campo do direito. Então, a gente percebe esse contexto histórico. Para tanto, nós identificamos que essas instituições, ao determinarem, seja no direito, suas legislações pautadas em controle dos corpos, de que modo
Quando a gente pensa no direito, a gente pensa que o direito ele vem para impor normas, sejam normas de comportamento, sejam normas de convivência, seja para determinar o certo do errado. E diante disso, o próprio direito ele vai determinar o que é, por exemplo, família. Nós temos uma Constituição que traz ali no seu bojo um conceito de família, um Código Civil que traz o conceito de família, e não entende esse conceito de família como indivíduos do mesmo sexo. Temos também, no nosso país, não há nenhuma legislação que permita ou que traga essa proteção para a comunidade. Nós temos tão somente decisões do Supremo Tribunal Federal. Então, assim, essas decisões, assim como elas estão em vigor, elas podem amanhã perder toda a sua possibilidade de aplicação, né? Então, nós temos esse nuance e percebemos que, sim, o curso de Direito, ele acaba trazendo essa perspectiva preconceituosa. Por outro lado, nós temos a medicina, que até dados recentes tratava como uma patologia as pessoas que faziam o processo de transgenitalização, as pessoas trans e os próprios homossexuais. Então, assim, são decisões, regulamentos que há pouco tempo passaram por modificações, mas que perpetuaram todo um preconceito nessa dinâmica e nessa raiz colonizadora. Por fim, já me encaminhando aqui também, não lembro, acho que estou no meu tempo aí. Por fim, então a gente precisa ainda de alguns melhoramentos no artigo, porque nós pretendemos publicá-lo, mas a gente percebe que sim, há a contribuição, justamente porque quando nós entendemos como gênero essa binaridade, e nos foi imposto essa binaridade de feminino e masculino. Até eu menciono ali a da Judith Butler, que na verdade o feminino e masculino são expressões, né? São identidades performáticas, mas nos foi imposto o que de fato se entende como feminino e masculino, sejam formas de vestimenta, sejam comportamentos em relação à expressão de gênero. Então, a gente percebe que, sim, há essa contribuição de ambos os cursos para a perpetuação do preconceito. E ainda, a partir disso, eu acredito que, enquanto docente, inclusive do curso de Direito, eu acho que aí é o momento de partir do espaço que eu ocupo para tentar desconstruir essa característica preconceituosa construída pela própria questão histórica do curso e demonstrar que há possibilidade de, a partir do curso de Direito, a partir de um curso de Medicina mais humanizado, nós buscarmos romper com essa opressão, ainda que haja muito preconceito, e aí eu falo por experiência própria, de próprios atendentes, de próprios médicos, há ainda um preconceito institucionalizado, ainda um receio de atendimento quando você se identifica como uma pessoa da comunidade. Então, ainda há, sim, essa perpetuação do preconceito. No entanto, se faz necessário que nós, ao ocuparmos esses espaços, possamos contribuir para que haja a desconstrução desse preconceito institucionalizado. Por fim, eu utilizo algumas referências, como a Judite, a Maria Lugones, o Mignolo, o Elgio Tridade, para falar justamente sobre essa construção da universidade, e outros autores que acredito que são bem importantes para a construção desse trabalho. Com isso, acho que eu encerro a minha fala por aqui, fico à disposição. Obrigada, Aloma. Nós vamos fazer, então, todos os blocos de trabalho e depois a gente vai fazer a discussão, ok? Então, eu convido o Guilherme, nesse momento, para que fique bastante à vontade. Boa tarde a todos, todos presentes. Eu vou apresentar hoje aqui para vocês um trabalho que, num primeiro momento, pode parecer que não tem muito que ver com o que a Aloma apresentou,
né? Mas estamos falando de ciência e educação, e eu também vou falar sobre preconceito, embora um preconceito de outro tipo, não um preconceito de gênero ou de orientação sexual. Eu venho pesquisando nos últimos anos o ensino de história da ciência e a história da ciência do Japão, mais especificamente, e nota-se no ensino de história de ciência, manuais didáticos e tudo mais, que existe uma tendência a considerar que a Ásia, né, não experimentou uma revolução científica como a Europa, e que a revolução científica seria o período, então, em que a civilização europeia ocidental deslancha à frente da civilização asiática, que fica atrasada e, por isso, vai ser depois dominada pela conquista imperialista. O recorte que eu apresento hoje é um recorte bem específico da questão da astronomia, né? Uma pesquisa mais ampla eu demonstro que no Japão você teve, sim, um período que a gente pode considerar uma revolução científica, mas foi marcada muito na área da saúde, das ciências da saúde, né? Então, a medicina ocidental e a medicina tradicional chinesa foram muito estudadas e muito aprimoradas no período da Revolução Científica, séculos 17 e 18, no Japão. Em segundo lugar, o segundo campo da ciência mais estudado e mais desenvolvido no Japão e também na China dos séculos 17 e 18 foi exatamente a astronomia. Tá? Então, qual é o papel da astronomia na tradição desses povos, né, nas dinastias chinesas e no Império do Japão? É basicamente uma noção de você conseguir elaborar bons calendários, prever bons eclipses. Os eclipses estavam associados a efemérides, a mudanças de governo, mudanças de mandatos celestiais dos governantes, e era necessário que um governo soubesse prever com precisão esses eclipses, caso ele quisesse manter o seu discurso de dominação como um mandato divino, né, um mandato celestial. Então, a astronomia ela recebeu bastante atenção, e a astronomia ocidental ela chega na China e no Japão, só que ela vai dar origem ao que eu chamo de um mito do atraso asiático em relação ao Ocidente. Esse mito do atraso, né, baseado principalmente, né, numa visão que os cientistas ocidentais depois tiveram sobre a astronomia chinesa, em que o Ruan Yuan, no início do século XIX, né, então já estamos falando aí já de 400 anos, praticamente depois de Copérnico ter escrito seu trabalho, né, ele critica bastante a teoria de Copérnico. Tá? Então, ele vai escrever no início do século XIX um livro chamado Biografia de Astrônomos Matemáticos, e nesse livro ele coloca um artigo sobre um jesuíta que atuou na China, chamado Michel Benoist. E esse Michel Benoist ele foi, né, exatamente aquele que pela primeira vez apresentou a teoria copernicana na China. Ruan acusou então, né, lendo Copérnico a partir da visão de Benoist, acusa Copérnico de ter uma teoria contraditória, diz que os ocidentais não conseguem manter os argumentos anteriormente apresentados e que seus discursos sobre as razões dos fenômenos celestes não se comparam às análises impecáveis e perenes da tradição chinesa sobre as irregularidades nos movimentos celestiais. Então, a partir dessa crítica, né, que um astrônomo à frente do Diretório Imperial de Astronomia na dinastia Qing vai fazer sobre a teoria de Copérnico, isso vai levar muitos cientistas ocidentais do século XIX, no período de imperialismo, falarem: os chineses são burros, os chineses são ignorantes, são incapazes de compreender a teoria copernicana. Né? E isso, de certa forma, se estende para o povo asiático nesse período de muito racismo científico. Então, eu procuro, na minha visão sobre ensino de história da ciência, utilizar esse episódio da introdução da teoria copernicana na China e no Japão para desconstruir esse preconceito em relação aos povos asiáticos. Como que a astronomia ocidental chega ao Japão? Né? Então, os japoneses eles tiveram contato com os ocidentais no século XVI, mas no início do século XVII o cristianismo foi proibido na China. No Japão, perdão. Então, o cristianismo foi proibido, os cristãos foram perseguidos, as missões jesuítas foram expulsas, e os cristãos, esses missionários, dos que escaparam à perseguição, se refugiaram na China. Um
jesuíta chamado Cristóvão Ferreira foi preso, né, escondido num navio que acabou parando por acaso no Japão, numa tempestade, e ele, após ser preso, né, foi obrigado a cometer a apostasia, renegar a sua religião, caso quisesse manter-se vivo no Japão. O Cristóvão Ferreira, além de cometer a apostasia, né, ele assume o nome de Sawano Chuan, né, e ele vai, então, no ano de aproximadamente 1640, ele vai publicar um livro, né, que vai receber o título de Livro de Astronomia dos Bárbaros do Sul, no qual ele apresenta aí os comentários de Christopher Clavius sobre o Tratado da Esfera de Sacrobosco, né? O Tratado da Esfera de Sacrobosco é basicamente o maior clássico sobre o pensamento ptolomaico aristotélico que circulava na Europa durante todo o período medieval e início do período moderno. Então, Cristóvão Ferreira, como uma estratégia de sobrevivência naquele império japonês, ele apresenta os conhecimentos de astronomia, porque ele percebe que a astronomia tinha um grande valor ali. Então, ele coloca aí, né, esses comentários do Clavius ao contato dos japoneses. O próprio Shogun, na época, encomendou que Mukai Gensho fizesse, né, um comentário sobre o livro do Ferreira, fizesse um estudo oficial a partir do shogunato desses comentários. E aparece que os japoneses tiveram uma boa compreensão desse sistema geocêntrico de Ptolomeu. Passados muitos anos, só em 1772, nós vamos ter um autor japonês, né? Então aí nós estamos falando de mais de 130 anos depois, em que vai apresentar uma visão diferente de astronomia daquela que o Ferreira havia apresentado anos antes, e vai mencionar o nome de Copérnico, né, traduzindo uma edição holandesa de um atlas de navegação do Louis Renard, que tinha o título, então, de Ilustração Holandesa do Globo, né, do globo terrestre. 2 anos depois, o mesmo autor, né, publica O Uso das Duas Esferas do Céu e da Terra a partir da obra do cartógrafo holandês William Janszoon Bleu, né? Então, ele também está falando aí, ele já traz aí uma visão copernicana a partir de tratados holandeses. O Japão, após a expulsão dos jesuítas, estabeleceu um contato científico exclusivo com a Holanda, né? Era o único país que enviava comércio e tratados científicos para o Japão. Anos depois, o mesmo Tocqueville, né, vai fazer, então, traduzir uma edição holandesa de outro tratado em inglês do George Adams, que vai falar, então, sobre, né, como a explicação das leis naturais do sistema solar. Já falando, então, em sistema solar, em sistema copernicano. O Japão aparece, então, que teve uma boa compreensão das teorias a partir dos livros que teve acesso, não demonstra nenhum tipo de ignorância ou atraso cognitivo do povo para compreender a astronomia copernicana, mas causa uma curiosidade, por que, então, né, esse período de 130 anos sem contato? E por que, então, que o chinês não compreendeu, se os japoneses compreenderam tão bem a teoria de Copérnico? Né? Por que o Ruan Yuan disse que o sistema de Copérnico é contraditório? Então, a gente acompanhando um pouco mais a história da astronomia ocidental na China agora, vemos que o jesuíta Mateu Ricci foi um dos fundadores da missão da Companhia de Jesus na dinastia Ming, né? Ele é conhecido tanto por traduzir os elementos de Euclides para a língua chinesa, junto com um colega dele chinês convertido ao catolicismo, e em 1608, o Mateu Ricci publicou um trabalho cosmológico, né, Sistema da Relação de Céu e a Terra, que apresenta o sistema aristotélico ptolomaico, igualzinho o Ferreira havia feito no Japão. Manuel Dias Júnior, em 1615, publica o Catecismo Celeste, no qual ele faz um breve relato das descobertas de Galileu por meio de observações telescópicas. Note que 1615 é um ano antes da proibição do tema do heliocentrismo pelo Vaticano. Então, naquele momento, Manuel Dias Júnior não menciona o nome de Galileu, mas ele já cita as descobertas que Galileu havia feito, mostrando que os jesuítas estavam acompanhando de perto, né, o que estava na astronomia europeia e divulgando isso na China. Por que os jesuítas estão divulgando isso na China? Mateu Ricci não conseguiu a autorização do imperador Ming para converter as pessoas, para fazer uma missão de conversão religiosa. Mas ele percebe que a astronomia tinha um grande valor na China e ele consegue, então, ser contratado como astrônomo e
pretende, a partir da astronomia, do conhecimento científico, convencer as autoridades da superioridade da civilização ocidental e do cristianismo. Então, a astronomia era vista na China quase como uma ferramenta para uma futura conversão. Em 1626, 3 anos após Galileu publicar Il Saggiatore, que é o livro que realmente causa a maior polêmica de todas na vida do Galileu, o John Adam Shalvon Bell ele vai apresentar uma descrição completa das observações de Galileu, sem mencionar o nome de Galileu. E ele inclui até as fases de Vênus e os eclipses dos satélites de Júpiter, como comprovações, né, das observações mais avançadas do conhecimento europeu astronômico. Mas ele não fala nada sobre o heliocentrismo. Johann Schreck, colega do Von Bell, 2 anos depois, faz referência ao sistema ticônico de Tycho Brahe, mas mantém a construção aristotélica e ptolomaica no seu tratamento do universo. Ele também cita as fases de Vênus, com a diferença de tamanho, indica que isso significava que ela se movia como um satélite do Sol. Ou seja, ele fala as observações de Galileu e diz que as observações de Galileu haviam comprovado a teoria de Tycho Brahe, e não a de Copérnico. Nós, posteriormente, temos, então, um astrônomo, Giacomo Muro, que vai publicar apontamentos nas 5 latitudes do calendário, em 1625, que também omite o nome de Galileu ao se referir ao telescópio e caracteriza apenas 2 escolas de pensamento na astronomia ocidental. Ele vai dizer, existem os antigos, que acreditavam no modelo de Ptolomeu, e existem os modernos, que acreditam no sistema de Tycho Brahe. O sistema de Tycho Brahe, nesse momento, ele foi escolhido, então, como modelo oficial para a Companhia de Jesus apresentar a astronomia ocidental na China. Curiosamente, o Rowe faz questão de dizer que a posição do Sol no centro do sistema não era defendida nem pelos antigos, nem pelos modernos. O método geral de Copérnico e Tycho, e ele une os dois como o mesmo modelo, é apresentado como um só. O modelo policêntrico ticônico, que apresenta a Terra próxima ao centro do deferente do Sol, que gira ao redor dela, enquanto os demais planetas giram ao redor do Sol. Poucos anos depois, Giacomo Muro, Longobardo, Schreck conseguem prever um eclipse com maior precisão que os astrônomos chineses do Diretório Imperial. Como consequência, o imperador os convidou para fazer uma reforma do calendário. Isso vai dar origem a um novo calendário feito por jesuítas para o governo imperial chinês. E em 1640, então, é publicado esse tratado histórico, Transmissão da Astronomia do Ocidente, também pelo Shalvon Bell, que apresenta uma outra visão, parecida com a da Giacomo Muro, mas diferente. Ele divide entre antigos Ptolomeu, Alfonso X, Copérnico e Tycho. Enquanto ele mesmo, Shalvon Bell, Giacomo Muro e seus colaboradores aparecem aí como os modernos da astronomia. E no momento que eles estão divulgando esse trabalho, há uma mudança de governo na China, a dinastia Ming cai, é fundada a dinastia Qing no ano 1644, e Shalvon Bell é convidado, então, para ser aquele que vai fornecer um novo calendário para o imperador que acaba de se estabelecer no poder. Ele foi nomeado diretor do Diretório Imperial de Astronomia, e esse calendário vai entrar em vigor em 1645, sendo substituído em 1913. Ou seja, os jesuítas ofereceram um calendário chinês oficial durante toda a dinastia Qing. Guilherme, tem 2 minutinhos para concluir. Tá bem. Eu vou... Agora, o que acontece? Após a liberação do Vaticano da censura sobre a teoria heliocêntrica, que ocorre em 1757, Michel Benoist ele resolve presentear o imperador com o mapa dos hemisférios, com 14 pés. Nas margens do mapa, ele, além de representar os hemisférios do globo terrestre, ele coloca ali explicações sobre o sistema copernicano. É a primeira vez que um jesuíta é autorizado de ensinar o sistema copernicano na China. E o sistema copernicano, segundo Benoist, é um sistema que já não é copernicano, já inclui as observações de Galileu, de Kepler, o sistema todo heliocêntrico, só que ele é apresentado, o sistema de Copérnico, como um sistema que era muito diferente daquilo que haviam falado que Copérnico havia feito antes. Os japoneses, o modelo de Ptolomeu, também vai ser apresentado aí nesse momento,
é um modelo típico geocêntrico. O modelo de Copérnico é apresentado por Shibukawa Kagesuke, né, com a Terra ao centro. Então, o curioso é nós percebermos qual a diferença desse modelo de Copérnico que o Michel Benoist apresenta na China e por que, no Japão, tanto tempo depois, o Kagesuke ainda está dizendo que o modelo de Copérnico é com a Terra no centro do universo. Isso, durante muito tempo, foi atribuído à ignorância, à falta de compreensão dos chineses, dos japoneses sobre a teoria. Só que o que eu procuro mostrar, e aí eu agradeço a atenção de vocês, é que as censuras e as contradições dos próprios astrônomos jesuítas ao apresentar as diferentes teorias, querendo apresentar novidade e observação, mas ainda presos por censura, e depois da liberação da censura apresentando teorias que eram contraditórias às teorias anteriores, isso levou, né, a que a gente tivesse aí, então, o Ruan Yuan dizendo que Copérnico tinha uma teoria contraditória e que os ocidentais não conseguem manter os argumentos anteriormente apresentados, que seus discursos não se comparam às análises impecáveis chinesas. Então, acredito que com todo esse histórico a gente consegue entender melhor como os chineses e os japoneses foram entendidos aí como atrasados na sua compreensão, e isso se deve, na verdade, às confusões causadas pelos próprios europeus e jesuítas. Obrigado a todos aí pela atenção. Obrigada, Guilherme. Quanta coisa para a gente conversar depois, né? Tem muita coisa aí dialogando. Otávio, tua vez. Então, fique bem à vontade e eu sugiro que a gente vá fazendo as anotações sobre as nossas impressões, sobre as nossas sensações, né, para depois a gente poder esticar um pouquinho essa conversa coletivamente. Então, Otávio, fique à vontade. Boa Seja tarde. bem-vindo. Obrigado pelo espaço aqui, né? Pela confiança. Estou falando com vocês aqui de São Paulo. Sou aluno da Federal do ABC aqui de São Paulo. Meu projeto aqui vai falar um pouco sobre educação interdisciplinar e sobre Paul Feyerabend, essa aproximação mais teórica mesmo, que foi apresentado como ingresso ao mestrado nesses últimos meses, né? Então, o título do trabalho seriam as contribuições epistemológicas de Feyerabend para uma educação interdisciplinar crítica. Só um pouco da minha trajetória: eu sou formado pela UFBC em um bacharelado interdisciplinar em ciência e tecnologia, sou licenciado em ciências biológicas, atualmente faço licenciatura em matemática e sou ingressante no mestrado, então tenho uma trajetória interdisciplinar aí na minha história, e acho que esse trabalho é a combinação de algumas inquietações durante esse percurso, né? Não só da minha parte, mas creio que política também. Então, só para contextualizar um pouco o nosso período no ensino de ciências, a gente vive uma crise epistêmica tanto da ciência quanto do papel social da ciência, né? Pelos últimos governos, pelo clima político brasileiro, a gente vê a polarização política que existe atualmente, a gente vê a desinformação no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, na sala de aula, e a gente tem que esse desconhecimento de uma parte da população sobre o que é ciência, junto com essa desinformação que é disseminada por alguns grupos, vai criar um ambiente muito propício para as visões anti-ciência, para movimentos que se beneficiam da anti-ciência, né? E isso é completamente relacionado ao nosso sistema de produção atual, ao sistema neoliberal, onde a gente trata o conhecimento como uma mercadoria, onde a gente tem uma educação bancária, ou seja, onde não vale a pena ter uma educação crítica da educação científica, né? E aí meu trabalho, que vai aproximar as ideias de Feyerabend com as ideias da escola interdisciplinar brasileira, a gente já tem em Feyerabend, se não me engano, desde 77, que a ciência independente, a ciência crítica, já foi substituída pela ciência comercial, que vai viver às custas da sociedade e vai fortalecer ainda mais suas tendências totalitárias. E como que a gente, como educador, como professor, vai lidar com esse cenário? A gente tornaria a ciência ainda mais rígida, mais dura e mais desconectada dos nossos alunos, ou a gente pode tornar ela mais flexível e mais porosa e dialogar mais? Para Feyerabend, ele não acredita que se possa banir os charlatães simplesmente tornando-se mais rígidas as regras. Então, a gente caminha para uma porosidade maior e uma pluralidade maior. Esse trabalho, então,
É basicamente uma revisão bibliográfica de 2 obras do Feyerabend, que é Contra o Método e Ciência e uma Sociedade Livre, tentando conectar ele com os principais teóricos brasileiros de interdisciplinaridade. Então, é essa aproximação teórica que eu viso para construir depois uma pesquisa futura. Primeiro, porque falar de Paul Feyerabend em 2024, né? É uma figura um pouco controversa, já foi chamado de o pior inimigo da ciência na época, mas essa alcunha já foi bastante contra-argumentada. Ao longo dos anos, a gente já se provou pelos argumentos, tanto os argumentos, né, de Galileu, da época, que é uma figura que a gente tem que conversar sobre justamente nesse contexto de crise epistêmica da ciência, crise do papel social da ciência, né? Agora, relevância ainda em 2024 seria por quê? Porque é um desafio à epistemologia tradicional científica da época, aquela epistemologia que é, né, por concepção branca europeia, e por introduzir o conceito de anarquismo epistemológico, que ele depois refina para um pluralismo epistemológico, pluralismo metodológico, mas que desafiava justamente a rigidez no método científico, né, argumentando que não era um processo completamente racional, que era um processo cultural também, que era um processo que envolvia propaganda, envolvia diversas outras coisas que não seriam só o método científico, não é a melhor teoria do método científico, o melhor método vence. A maneira pela qual a gente vai aceitar ou rejeitar uma ideia científica é muito diferente do procedimento decisório democrático. Então, por que falar dele também nas principais ideias? A gente tem isso do anarquismo epistemológico, onde não tem um método científico aplicável a todas as situações. A gente tem o conceito do vale tudo, onde ele diz que o avanço da ciência ocorre quando a gente viola as metodologias estabelecidas. Isso aqui ele diz num sentido bem de quebra de paradigma, no sentido de Thomas Kuhn, que as grandes revoluções científicas não são feitas seguindo o método científico, são quando justamente essa quebra de paradigma, e essas regras justamente fogem do método científico, né? E aí, justamente, isso também é uma crítica ao racionalismo da época, ao positivismo da época. Então, vem propondo uma noção de ciência, que depois a gente expande para a educação, mais flexível, porque também abre possibilidades para outras tradições de conhecimento que eram invisibilizadas até agora, né? Até agora, nesse período histórico. Então, a ciência, por si só, ela ia se beneficiar, incorporando outros saberes e métodos de outros povos e de outras áreas de conhecimento também. Por isso, falarei de interdisciplinaridade depois. Mas, assim, mesmo ele não falando tão diretamente e abertamente sobre educação, a gente vê que aqui a gente se beneficiaria de uma educação científica que fosse mais plural, mais crítica ao eurocentrismo, né, na própria ciência. As principais ideias também no Ciência e uma Sociedade Livre, a gente tem essa crítica ao monopólio da ciência, onde a gente vê que a ciência não deve ser vista como a única forma válida de conhecimento que existe em uma sociedade. E a gente vê que para ele a ciência deveria ser separada do Estado, onde deveria ser uma instituição, entre muitas, e não uma autoridade inquestionável de conhecimento. Então, para ele, a superioridade da ciência não é resultado de argumento, mas sim de pressões políticas, institucionais, de pressões até militares, muitas vezes militares. Isso depois a gente vai chegar na noção do pluralismo epistemológico, como a gente falou um pouco antes, que é defender a igualdade entre essas tradições de conhecimento que não sejam necessariamente só científicos, e sobre um controle democrático sobre a ciência, onde a ciência deveria ser submetida ao controle público e deveria ter uma avaliação crítica do seu papel na sociedade pelo próprio povo. Só que agora, nós como os educadores, como pessoas, né, formadoras, o povo está pronto para controlar a ciência dessa forma? Que tipo de educação que a gente, né, consegue ter para que isso seja feito de verdade? A gente deveria ter uma educação crítica, né, não voltada à produtividade, ao mercado, enfim. Mas o ensino não deveria ser assim, não deveria ser doutrinário, deveria estimular o questionamento dos métodos e das tradições e deveria formar cidadãos críticos e capazes de desafiar os dogmas. Então, para ele, seria esse tipo de educação que a gente deveria ter para a ciência poder ser controlada democraticamente pela sociedade, certo? Agora, para ele, uma democracia é um conjunto de pessoas maduras e não uma coleção de ovelhas guiadas por um pequeno grupo de sabe-tudo.
A maturidade não é encontrada largada pelas ruas, ela precisa ser aprendida. E não é aprendida nas escolas, pelo menos não nas atuais, em que o aluno depara com cópias dessecadas e falsificadas de decisões passadas. É adquirida por meio da participação ativa em decisões que ainda precisam ser tomadas. Ou seja, aqui o cidadão precisa ser crítico, precisa ser ativo na sociedade em que ele participa, e isso vai de encontro a algumas visões interdisciplinares que a gente tem na educação brasileira. Na visão de Hilton Japiaçu, a gente tem uma noção de fragmentação do conhecimento, onde tem ilhas epistemológicas, onde os especialistas sabem muito e não se conversam entre si, e que a gente deveria reconstruir esses saberes diferentes, né? Mas principalmente aqui é a interdisciplinaridade como uma atitude crítica do indivíduo e do ensino, né? Então, questionar as hierarquias, a coexistência de múltiplos pontos de vista, vai entrar no que a gente fala do pluralismo epistemológico do Feyerabend, né? E para o Japiaçu, quando a gente fala de questionar hierarquias, como a interdisciplinaridade como atitude, ele encara isso como um processo de negociação. E se é um processo de negociação, é porque já não é um processo extremamente racional, já não é um processo onde o melhor método vai ganhar. E para Feyerabend, a gente tem também justamente que o intercâmbio entre tradições vai ser um intercâmbio aberto, não necessariamente um intercâmbio racional. Em outra teórica muito importante da interdisciplinaridade brasileira, a Ivani Fazenda, onde a gente também vê essa interdisciplinaridade como atitude, onde a gente passa pelo aspecto humano, considerando a cultura do local onde esse conhecimento é formado, onde os professores são formados, onde eles vão atuar, não só o conteúdo disciplinar, e que também vai passar por uma reconstrução do currículo, porque não tem como pensar isso fora de uma luta também política, porque não tem como se ensinar esse aspecto interdisciplinar dentro dessas gaiolas disciplinares que a gente tem dentro do nosso ensino atualmente também. Também temos a noção de interdisciplinaridade científica, como aproximar as áreas de conhecimento, matemática, ciência, com história, enfim. Ou a interdisciplinaridade escolar, que é a prática pedagógica que vai sair dos 4 muros da escola, das 4 paredes, que está preocupada no processo de aprendizagem, no contexto dos estudantes, na experiência dos estudantes também. E o mais importante, né, nessas escolas interdisciplinares, é que a gente tem uma cultura brasileira teórica interdisciplinar muito forte, né? Diferente da escola francesa, onde a gente pensa em saber, algo muito filosófico, diferente da escola americana, que é saber fazer, algo muito industrial, a escola brasileira se preocupa sobre saber ser interdisciplinar. Então aí tem algo do cidadão como pessoa crítica, como indivíduo crítico participando, sendo uma pessoa ativa na sociedade. Isso também vai de acordo com as visões do Feyerabend, onde ele diz que a educação geral deve preparar os cidadãos para escolher entre os padrões ou achar seu caminho, mas não deve, em condição alguma, subjugar a mente deles de modo que se conformem aos padrões de algum grupo particular. Ou seja, saber ser aqui, saber escolher ou achar seu próprio caminho. Isso a gente percebe como isso pode ser transformador, tanto individualmente, quanto para a sociedade, quanto para os modelos escolares, né? Como isso pode contribuir para uma formação crítica, para uma formação ética, como que a gente pode perceber que a ciência vai se beneficiar de um debate aberto, que todos os membros da sociedade possam participar. Então, de resultados parciais, porque também, já finalizando aqui, é só, né, uma aproximação inicial entre teóricos, a gente vê alguma convergência entre os dois pensamentos. Os dois valorizam a pluralidade, os dois valorizam o diálogo. Aqui não tem nenhuma abordagem monolítica na prática científica que consiga resumir a prática científica como verdade absoluta, né? E a gente vê outras possibilidades epistemológicas para uma educação mais reflexiva e mais crítica. Então, assim, a gente tem que essa abordagem pluralista sugere romper essas metodologias rígidas e que é possível promover uma educação interdisciplinar mais democrática e mais inclusiva também, valorizando conhecimentos locais, saberes diferentes. Essa visão seria muito importante diante desse contexto de desinformação atual, onde a gente teria uma reflexão mais crítica e mais diálogo entre áreas diferentes. E aí a gente vê também a importância da formação de educadores mais abertos e reflexivos, para a gente ter justamente cidadãos mais críticos e mais engajados, tanto politicamente quanto cientificamente também. E acho que essas são as referências, e pela apresentação, creio que é isso, gente. Obrigada, Otávio. Também traz várias questões para a gente conversar na sequência. E eu convido o Leonardo, então,
para que fique bem à vontade para apresentar aí o seu trabalho, para a gente poder conversar depois. Perfeito. Boa tarde, estão conseguindo me ouvir? Sim, aham. Eu poderia fechar a câmera, só falar com o áudio, porque eu estou com delay na internet, aí só para não correr o risco de cair. Claro, fique à vontade, Leonardo. Então, novamente, eu quero agradecer a oportunidade de ter, né, esse espaço para poder apresentar meu trabalho. Eu sou aluno de graduação, eu faço licenciatura em matemática na PUC Paraná, então é uma oportunidade muito boa para mim, né, porque geralmente não tem muitos espaços para graduandos, né, apresentarem trabalhos, então ter essa oportunidade é muito boa para mim, então fico muito feliz mesmo de poder apresentar meu trabalho. A minha apresentação vai ser somente oral, então eu já vou dar início a ela aqui. O tema do meu resumo é a importância do ceticismo científico como parte da divulgação científica na era das fake news, uma discussão sobre a luz de Carl Sagan. Eu inicio meu trabalho explicando que atualmente a gente tem um contexto em que a gente tem uma proliferação muito grande de fake news na internet, e essa proliferação ela ocorre tanto pelo fato de não haver um controle legal sobre o fluxo de informações na internet, quanto pelo fato de não haver um pensamento científico no cotidiano das populações, ou seja, as pessoas não carregam consigo no dia a dia um pensamento científico. Partindo disso, eu vou ter como objetivo geral no meu trabalho apresentar como que o Carl Sagan trabalha e expõe o seu conceito de ceticismo científico, e como objetivo específico eu trago a questão de como que a divulgação científica pode fazer o emprego, o uso desse conceito para combater fake news na internet. Então, atendendo ao objetivo geral, no livro O Mundo Assombrado pelos Demônios, do Carl Sagan, ele vai trazer o conceito de ceticismo científico como uma forma de pensamento crítico que prioriza a investigação baseada em evidências científicas empíricas. E através dessa forma de pensamento, você pode questionar e analisar a veracidade de uma informação ou de conhecimento. Ou seja, esse conhecimento, uma vez que ele é submetido a esse ceticismo, ele pode ser refutado ou validado. Atendendo ao objetivo específico, o Carl Sagan, nesse livro, O Mundo Assombrado pelos Demônios, ele vai trazer uma discussão que até mesmo o Otávio falou um pouco a respeito, né, com outro autor, achei bem interessante, que as notícias falsas, elas têm como aspecto um gancho emocional, ou seja, elas têm como objetivo atender a demandas emocionais das pessoas. E quando essas pessoas não carregam com si um pensamento científico, ou seja, um pensar científico, você tem ali um ambiente muito fértil para disseminação desse tipo de conteúdo. E eu extrapolo isso um pouco, no sentido de que isso também é válido para as fake news, né? Eu digo extrapolo porque quando o Carl Sagan escreveu esse livro, não havia o conceito de fake news, né? Esse conceito surge agora na Era Moderna, muito depois da morte dele, da publicação do livro. Então, esse contexto ele também é válido para as fake news, quando você tem grupos de pessoas que não detêm com si um pensar científico, um pensamento científico no seu cotidiano, e ao mesmo tempo você tem notícias falsas, no caso das fake news, que têm como objetivo atrair essas pessoas emocionalmente, né, fazer esses ganchos emocionais, você tem um ambiente muito fértil para esse tipo de contexto. E aí, partindo disso, a divulgação científica, eu aponto que ela precisa fazer um emprego desse conceito de ceticismo científico para combater as fake news na internet, né? Porque ela detém com ela um instrumento muito forte, muito rigoroso, de poder refutar essas informações. Só que, ao mesmo tempo, não basta apenas refutar essas informações, né? A divulgação científica ela tem também como um aspecto a instrução, né? E às vezes até mesmo um aspecto de educação não formal. E dentro desse contexto, eu também aponto que a divulgação científica ela precisa instruir os cidadãos a tomar, como parte do seu pensamento cotidiano, o ceticismo científico do Carl Sagan, ou seja, que a população, a partir dessa instrução, tome para si esse conceito e faça uso dele no seu dia a dia, pois com isso eles vão ter um instrumento
muito poderoso para poder fazer a leitura e analisar com rigor a veracidade das informações que chegam para eles dentro do contexto da internet. Então, no geral, o meu resumo é a respeito disso, né? Eu espero que de alguma forma ele possa auxiliar, que ele possa complementar as pesquisas em relação ao papel que a divulgação científica tem no combate às fake news, e novamente eu agradeço pelo espaço e pela possibilidade de poder apresentar meu trabalho. Obrigada, Leonardo. Bem, então eu gostaria de agradecer a Loma, o Guilherme, o Otávio e o Leonardo pela partilha dos estudos que vocês têm feito, né, em diferentes momentos, alguns na graduação, uns no mestrado, né, outros no doutorado, ou outros como pesquisas aí que acompanham a sua trajetória acadêmica. E os temas que foram discutidos aqui hoje, justamente eles perpassam por essa relação epistemologia, educação, ciência, divulgação científica, né, e também relações de poder que são criadas, né, a partir dessas considerações que foram trazidas a partir da escolha do objeto que vocês resolveram olhar. Mas o que atravessa essa conversa é uma discussão que ela vem a compor o espaço das ciências humanas, das ciências sociais. A gente pode dizer que até recentemente, quando a gente pensa numa escala de tempo, essa problematização em relação à epistemologia, por que não dizer a verdade, né? E a ciência, e enfim, a palavra está aberta para quem quiser se colocar mais um pouquinho, ou fazer alguma questão para alguém, né, trocar, pensar junto. A gente tem um tempinho aqui na sala ainda. Quem gostaria de começar essa conversa? Gente, todo mundo se olhando. Eu vou fazer um comentário, então, a respeito da fala do Otávio, a apresentação do trabalho dele. Eu tive algum contato, né? Já tive a oportunidade de ler Contra o Método, não conheço o segundo livro do Feyerabend que você citou, mas eu gostei muito de ler Contra o Método. E também no ensino de História da Ciência, eu venho mobilizando, né, esse referencial teórico, inclusive uma leitura talvez um pouco mais moderada do Feyerabend que o Pierre Tourier faz no livro dele, De Arquimedes a Einstein, em que justamente essa questão, eu abordei na minha apresentação a discussão sobre o mito historiográfico do atraso asiático, né? Mas me interessa muito no ensino de história da ciência essa questão relacionada aos mitos historiográficos que vão sendo construídos. E o mito do método experimental é um dos que o Pierre Tourier analisa e que tem em boa parte alimentada a análise dele pelas reflexões do Feyerabend, né? Então, eu acredito que, e aí articulando um pouco aí com o que o Leonardo falou, e você também mencionou essa questão das fake news, um caminho para a ciência hoje, né, seria adotar uma postura ainda mais cientificista, né? Pegar, não, isso aí e você, com certo receio diante de ataques que a ciência vem sofrendo, você se blindar a partir de um método científico é a garantia da verdade, do conhecimento neutro, verdadeiro, objetivo, né? E esse é um caminho que a gente vê que parece que é o que a maioria está tomando hoje em dia na defesa da ciência, né? É uma postura excessivamente cientificista. E isso transforma a ciência em dogma, a meu ver, né? Então, quando a gente diz, não, olha, independente dos negacionismos, independente dessas críticas aí não científicas, dessas controvérsias não científicas que estão sendo colocadas, a gente tem que apresentar a ciência como ela é feita. E a ciência ela não foi feita seguindo observação, formulação de hipótese, né?
experimentação, validação, refutação, conclusão. Não é assim que a ciência foi feita, né? A história da ciência nos mostra caminhos muito diferentes e nesse sentido, a gente tanto pode pegar aí, né, o Feyerabend, que fala bastante sobre o Galileu, como a leitura chinesa do Galileu, a gente vai vendo que o que importa? Não, a teoria eu descarto, porque a teoria está proibida, mas os dados observacionais são úteis para a previsão de eclipses. Então, os chineses chegaram a apresentar o método copernicano como um método de elipse, do Sol girando ao redor da Terra, porque isso facilitava os cálculos. Pronto, eu vou prever eclipses bem. O dado observacional eu deturpo em relação à teoria, porque o que me interessa... Então, essa desconstrução do método científico acho que torna muito mais interessante, muito mais real a maneira como a ciência evoluiu, e a gente só vai conseguir formar... Uma coisa é você dizer lá, galera, você quer aprovar um projetinho de pesquisa, você quer aprovar um projeto de mestrado na sua vida acadêmica, você vai ter que apresentar essas etapinhas aqui do método. Mas não é assim que a ciência vai acontecer. As suas crenças anteriores vão estar lá sendo validadas ali pela tua hipótese. Você já tinha a conclusão, você só arrumou tudo para apresentar, né? É isso que a gente aprende. Mas isso, de certa forma, eu acho que tem que ser apresentado dessa forma para que as pessoas vejam a ciência de uma forma mais viva, para ver, sobretudo, que aquilo que eu acredito e aquela intuição que eu tenho, elas são fundamentais para fazer ciência, para descoberta. O Kepler anunciou que Urano e Netuno existiam e seriam encontrados caso se buscasse planetas nas posições tais que deturpavam as órbitas de Júpiter e Saturno. Ninguém nunca tinha visto esses planetas e levaram 250 anos para descobrir que ele estava certo. Mas ele tinha uma intuição. Né? E essa intuição foi comprovada 250 anos depois. Então, não é exatamente com a observação e a refutação da hipótese que eu faço ciência. Né? Olha, eu acho perfeito, porque a gente, como cientista, como professor, somos humanos, assim. Acho que no próprio Contra o Método ali, ele fala bastante de vários exemplos de cientistas, né, descartando evidências para moldar narrativas e coisas assim. Mas é muito legal você falar da China também, porque no próprio Contra o Método, o Feyerabend fala da Revolução Chinesa, e é um exemplo muito estranho, historicamente, da evolução da ciência, porque é o conflito ali entre algo, teoricamente, né, não ocidental, que não seguia essa ciência de hipótese e método, entrando em contato justamente com a medicina mais atual da época, que era bastante científica, né, em outros lugares. E não sei, isso só ficou na minha cabeça de enquanto você falava da China, assim, lembrando muito desse exemplo, que foi um contexto bastante diferente da nossa realidade teórica, assim, acho muito interessante pensar nesses casos mesmo. Mas acho que é isso, acho que a ciência aí tá num lugar muito mais humano, muito mais propenso a erros do que a gente gosta de admitir às vezes. E tentar tornar mais cientificista ainda, tornar mais elitista, talvez, não consigo acreditar nisso como solução política ou epistemológica para a gente seguir, sabe? Acho que tá mais em olhar para os outros métodos de conhecimento, outros métodos de gerar verdade, porque se for só cientificismo, acho que a gente já bateu nessa tecla há muito tempo, historicamente também. Né? E sobre isso, né, Augusto, acho que tem a ver com as suas leituras e com o seu trabalho, e o que o Guilherme também está trazendo, de a gente pensar como que essa construção da ciência ocidental, ela se dá a partir de uma relação de poder. Diretamente, ela se dá a partir de uma relação de poder, inclusive de poder sobre nações, né? A gente vai ampliando essa conversa. Então, como que a gente se coloca diante do conhecimento com uma percepção científica, mas, ao mesmo tempo, aberta ao desconhecido? Porque, às vezes, eu tenho a impressão que a gente está querendo revalidar somente o que já foi pensado, e não necessariamente olhar para o mundo como esse campo aberto de possibilidades que eu posso utilizar
determinado método e ele vai me servir em algum momento, em outro momento ele não vai me servir. E tá tudo bem, vai me servir outro. Ou eu posso reinventar aquilo, né? Hoje eu posso me fundamentar por uma perspectiva e logo depois por outra, e que tá tudo bem. E que não é um campo fechado, né? A gente não está dentro de uma redoma ou de uma cerca, mas a gente está como ser humano no mundo, também tentando entender como que esse suporte aqui funciona. E aí a gente pode entrar muito nessas discussões dos métodos que foram considerados científicos e que eles vão se enredando muito pelo que a gente aprendeu na bibliografia chamar de ciências naturais, no primeiro momento, né, e depois isso vai se alargando para os métodos científicos, e a partir disso a gente vai definindo o que é ou não é ciência. E as próprias ciências humanas, elas entram nessa conversa lá no último lugar da fila, né, e elas ficam tentando se ajustar a esse mesmo método que foi entendido como método científico. E me parece que sim, né, Guilherme? É sobretudo na academia que a gente vai ter que entrar nesse lance de discutir materiais e métodos quando eu quero trabalhar com gente. Como é que aí a Loma também vai trazer um pouco essa conversa, né, no estudo que ela faz, ainda como um artigo. O objeto de pesquisa da Loma é outro, né, mas eu acho que passou aí pelo interesse dessa discussão, mas como é que isso que foi considerado ciência, ela vai impactando na civilização, ou no conceito de civilização, que se criou a partir daquilo, e vai tendo impacto na vida das pessoas, né? E vai gerando desigualdades a partir das diferenças. Sei, Loma, eu trouxe você. Eu acho que você falou de forma brilhante, prof. Eu acho que é exatamente isso, nesse sentido mesmo. Porque quando até você menciona, né, do meu objeto, assim, antes, a minha ideia, e eu ingresso com um projeto que vai estudar os indígenas, que já são um povo que sofre inúmeros preconceitos, né? A partir do momento que eu identifico que que o banco da universidade, onde eu estou, ele está trazendo esses indígenas, né? Então, você mesma tem as meninas que são indígenas, que são orientadas por você, e aí eu me deparo com isso, eu penso, não, eu preciso me colocar também enquanto sujeito, a minha comunidade também precisa estar presente, né? E aí, então, eu começo a estudar a comunidade LGBT, a minha orientadora acolhe essa ideia, e aí a gente vai estudar novamente, estudar esse sujeito, estudar como esse sujeito ele sofre violência, seja das mais variadas formas, né? E cada um vai acrescentando, quando a gente pensa, e talvez não seja o termo, mas essas camadas, né? Quando o Guilherme fala ali dos chineses, do modo da violência que eles sofrem, do preconceito que eles sofrem, que aí já não é o mesmo preconceito que um africano, que não é o mesmo preconceito que um latino, que vai agregando preconceitos, né? Então, eu acho que esses temas, eles se conversam nesse sentido de modo bem legal. A professora Aruanã trouxe uma questão aqui para todo mundo, né? E aí, quem sentir que quer começar essa conversa, diz assim, questão para a mesa. Na mesa eu entendo que é Leonardo, Aloma, Guilherme e Otávio. Como você... tem um áudio aberto? Posso falar? Claro. Eu vou ler aqui para todo mundo se situar, Loma, aí você pode começar. Ótimo. Como vocês interpretam o papel da ciência no interior dos processos educacionais a partir dos seus objetos de pesquisa? Então, eu acho que quando eu penso, depois, Aruana, por gentileza, veja se eu respondo a tua pergunta. Mas quando a gente pensa primeiro em ciência, nós temos até salvo engano, o Otávio mencionou alguma coisa no sentido que a gente tem muito esse questionamento do que é ciência, né?
E aí, algumas coisas são classificadas como ciência, outras coisas não são classificadas como ciência. Então, algumas pesquisas, quando olhadas de uma perspectiva, até o questionamento, tá, mas cadê a parte da ciência nisso? Né? E muita gente se via a questão de, por exemplo, analisar ciência enquanto uma resposta pronta daquilo que se busca, né? E aí, quando a gente pensa, por exemplo, no meu objeto de pesquisa, que é a comunidade LGBT, então, quando eu analiso essa comunidade, entendo o que é essa ciência dentro de processos educacionais e tudo mais, eu penso que a ciência ela é muito ampla, de modo que aquilo que eu possa trazer, uma contribuição, aquilo que eu possa fazer com que haja não gosto do termo desconstrução, mas que haja essa ruptura de preconceitos e tudo mais, eu acho que isso é ciência, entende? A ciência é você trazer novas respostas, a ciência é você trazer novas epistemologias. Então, eu acho que a ciência está na própria essência do objeto do trabalho. Então, quando eu me disponho a pesquisar sobre aquele objeto e trago para a sociedade novas epistemologias sobre ele, isso é ciência. E aí, quem quer continuar a conversa? Olha, pegando o gancho ali na minha cabeça, eu encaro muito como uma atitude, como um tipo de olhar, o papel da ciência, tá ali em alguma criticidade perante a realidade, em enxergar o mundo, enxergar o outro, não como respostas prontas, como métodos prontos, mas como uma forma de gerar conhecimento, uma forma de se dialogar, uma forma de se questionar, que pode gerar verdades, pode gerar conhecimento e que deve ser criticada por si só também. Esse próprio método deve ser questionado, esse próprio método deve ser integrado a outras formas, né, de gerar conhecimento. Eu acho que o mundo, a educação, o ensino, tudo é complexo demais para ser resolvido só pela ciência. Eu acho que se a gente fosse ter alguma resposta no mundo que fosse só científica, a gente já estaria muito melhor. Então, não creio muito nessa visão meio de panaceia da ciência. Então, para mim, é um instrumento crítico que a gente precisa utilizar sempre com parcimônia e ensinar os outros a utilizar com parcimônia também, e não acreditar que isso é uma verdade posta, redutora dos fatos que a gente tem contato, sabe? Acho que não sei se eu respondi muito ou se eu embolei mais, mas é isso. Bom, contribuindo aí para o debate também, então, assim, eu sou professor de História numa instituição de educação profissional, científica e tecnológica, né? Eu dou aula no Instituto Federal de Santa Catarina. Então, a formação científica seria a minha obrigação, né, como docente. E formação científica é uma coisa complicada. Eu podia reproduzir os métodos clássicos e dizer que é aquilo ali, aquilo é a sequência dada, posta, né? Mas eu prefiro a ideia de gerar novos conhecimentos, como a Loma falou, né? A ideia de uma instituição que está ali para promover pesquisa, gerar conhecimento, e também, como diz o Otávio, pensamento crítico, né? Então, pensamento crítico é o pensamento que se aceita debate, que aceita conflito, que aceita oposição de ideias, né? Que não é um pensamento dogmático. Então, como que você faz formação de pensamento crítico, né? Como eu disse, um caminho seria endeusar a ciência, tornar ela um dogma inquestionável. Outro caminho é você apresentar, né, a ciência para os seus estudantes como uma verdade provisória, melhor que nós temos para muitas questões. Se você quer resolver vários problemas hoje da humanidade, você precisa disso. Agora, como viver bem, eu já caminho para a resposta do Otávio. A ciência não vai ter a resposta sobre o como viver bem. Talvez a gente vai ter que ler filosofia oriental, filosofia africana, um Ho'oponopono, um havaiano, não sei. O como viver bem é uma questão válida. Como preservar o planeta, também não sei se a ciência ocidental tem a melhor resposta, não. Agora, para gerar energia e melhorar a qualidade de vida das pessoas, né, para você desenvolver, né,
viagens a Marte, ou coisa tipo, a ciência ela é excelente, só que ela não é infalível, ela é provisória, e aí a gente tem que só não ter medo disso, de dizer, mas a ciência então pode errar, então eu não vou jogar fora a ciência, vou ficar só com a religião que eu tenho. Não, aí você está jogando fora a criança junto com a água do banho, né? Nós vamos dizer, para certas coisas, a ciência é a melhor que nós temos, e ela é provisória sim, é por isso que ela está cada vez evoluindo mais, porque se ela não fosse provisória, a gente já tinha abandonado ela há muito tempo. Eu queria fazer um gancho também, né? Aproveitar a fala do Guilherme. Como eu falei de divulgação científica, eu penso que a divulgação científica ela também deve ter um papel nessa desconstrução da ciência, né? Como se a ciência fosse uma espécie de monolito, né? Eu acho que a divulgação científica, principalmente no aspecto das redes sociais, e já tem gente que faz isso, faz muito bem, ela deve também apresentar, né, todo esse caldo cultural, antropológico, todas essas outras variantes epistemológicas, porque quando a gente pensa, né, em ciência, se não me engano, a Uma até falou disso, a gente imagina a ciência naquela ideia quase fictícia, né, um sujeito usando o jaleco branco dentro de um laboratório, fazendo pesquisa, e quando você tem esse contato com essas outras epistemologias, você acaba humanizando mais a ciência e você acaba tornando ela até mais atrativa, né? Muita gente às vezes tem medo de entrar no meio científico porque acha que é a coisa mais difícil do mundo. Eu sei porque eu sou da matemática, então todo mundo acha que eu sou um gênio, todo mundo acha que eu sou super inteligente só porque eu faço matemática. Mas matemática é uma ciência, como qualquer outra. A gente erra muito, a gente trabalha muito em equipe, quando você desconstrói a imagem da ciência, a gente também traz essa ideia do coletivo, né? Não é um trabalho solitário que você faz sozinho, você tem equipe, né? Em matemática, por exemplo, se você for tentar se virar sozinho, já você vai reprovar em todas as disciplinas e tal. Então, só fechando, né, a ópera, eu acho que a divulgação científica, então, ela tem que ter esse papel também de desconstrução da ciência, para possibilitar essa exposição dessas outras epistemologias, dessa humanização da ciência e também da humanização do fazer ciência, né? Como quando a gente fala de educação, para torná-la mais atrativa, para as pessoas verem que, tipo, não é um monstro de 7 cabeças, não é nada super complicado. Tipo, qualquer pessoa pode entrar lá, aprender e fazer, você não está sozinho, tem uma equipe, tem professor, tem tudo. E a gente pensar também, né, na ciência e a sua íntima inter-relação, né, com o capital, né? Como que essa ciência ela vai se mesclando com esse capital e trazendo para nós também formatos válidos de divulgação científica, né, que vão atendendo essa demanda. Então, essa conversa que a gente está tendo, ela tem vários braços, né, para a gente pensar, e não tem uma resposta verdadeira, ou uma resposta, né, aí que se sobressai a outra, porque é esse movimento mesmo de pensar o mundo, né? A Gabriele, ela escreveu aqui para nós. Boa tarde, queridos. Deixo minhas considerações sobre a mesa. Temas pertinentes e ótimas apresentações. Penso como um caminho possível a consciência de humanização dos indivíduos que fazem parte da comunidade científica, como uma realfabetização do sensível e da estética da existência de si. Reconhecimento de si como ser humano e falho, porque não é só a ciência que carrega esse peso rígido, dogmático e absoluto, mas também acontece com seus representantes, são incorporados por estes. Deveria ser dedicado a todos através de ações educativas, tanto para educadores quanto para educandos e todos que participam da comunidade escolar, inclusive a inter-relação de outras disciplinas que foram dadas como opostas na desconstrução da ideia de eu sou de humanas e eu sou de exatas. É uma rigidez estrutural, ao mesmo tempo que se questiona o que é arte, se questiona o que é ciência, sinto uma potência nessas semelhanças. E o pensamento secular de dualidade e categorização do mundo já se faz completamente desgastado. Né? Obrigada, Gabriele, pelas suas considerações
né? E eu compartilho dessa perspectiva, né? O que faz a gente pensar que uma área é soberana à outra. Eu acho que essa é a grande questão. E um exemplo disso é a universidade, né? Toda fragmentada, a maneira com que a gente aprende e se apropria do conhecimento científico, ela traz essa dificuldade da humanização do processo, né? Da tomada de consciência em relação à própria construção, transformação e talvez desconstrução do processo científico ou do que a gente entende por ciência. Alguém mais gostaria de alguma consideração? Algum comentário? Eu vou só fazer um comentário a respeito da fala do texto aí da Gabriele. Achei interessante ela fazer essa aproximação aí entre a arte e a ciência, né? E eu acho interessante a gente pensar sobre outras perspectivas, né? Assim, quando você pensa em técnica, parece que é muito diferente de arte. No pensamento ocidental, técnica e arte são coisas completamente diferentes. A técnica é objetiva e a arte é subjetiva, né? A técnica parece que é a descrição daquilo que cada um faz e que qualquer um que fizer vai fazer exatamente igual, calculado, medido, enquanto a arte não, tá? Uma expressão individual ali. E, no entanto, para os povos orientais, técnica e arte são a mesma coisa. Você não pode fazer técnica, não é de fato técnico aquilo que não gera um sentimento estético. Não existe uma palavra no idioma chinês para diferenciar técnica de arte. É uma palavra só. No idioma japonês é uma palavra só. O ideograma é o mesmo, usado nas duas culturas e usado na Coreia e no Vietnã. Então, isso mostra um pouco da ideologia das pessoas, né? A ideologia ocidental é que você pode fazer uma coisa técnica sem nenhum cuidado estético. Já para um povo asiático só é de fato técnico se existe essa dimensão desse cuidado estético, senão não é o domínio total da técnica, né? Então, acho que isso aí mostra o quanto a ciência está carregada de ideologias, né, e que a gente tem que assumir essas ideologias e reconhecer para a gente conseguir entender aí melhor como a ciência funciona. E a própria compreensão de estética ocidental, né, Guilherme? Também a gente vai passando por uma validação científica do conceito de estética, que vai falar, né, do bonito e do feio, basicamente. E aí a gente também começa a caracterizar isso, né, e definir isso como estética, e a palavra estética ela vai muito além do que é bonito e do que é feio. A gente vai para outras compreensões de organização da vida, e perpassa por isso. Então, eu costumo brincar, né, que tudo começou na Grécia para a gente, nesse período histórico aqui, quando a gente vai fazer pesquisa ou de algum tema, sobretudo das ciências humanas, né? Se a gente não tem esse olhar panorâmico, tudo começou na Grécia. E aí é muito limitado pensar dessa forma. A gente precisa dessa ampliação, né? A gente precisa sair de alguns cimentos que a gente está e que às vezes nós somos colocados, né, nesses cimentos também, por discutir a partir de determinadas teorias e, enfim, as pessoas elas vão colocando a gente, né? E esse diálogo, essa abertura, ela é fundamental para a gente se entender humano. Acho que para mim, a função da ciência é essa, né? Como é que a gente vai entendendo essa humanidade? Eu brinco que eu nunca conheci uma ciência alienígena até hoje, então todas as ciências são humanas, né? São humanas, Essa divisão de humanas exatas, isso aí é da Universidade de Berlim, século XIX, isso é uma coisa recente, e a Gabriele até comentou ali que na etimologia técnica e arte é a mesma coisa, uma é latina, outra é grega, as palavras tinham o mesmo sentido. Depois é que a gente veio a separar as humanas das exatas e as coisas começam a parecer que são muito diferentes, e as artes, né, estão nas humanidades ou estão nas ciências humanas, a arte é ciência, não é? E a gente perde a dimensão de que, por exemplo, o estudo da própria perspectiva, ele foi desenvolvido a partir do estudo artístico,
né? A gente perde a dimensão do quanto a arte contribui para o avanço da técnica e da ciência e o quanto a ciência e a técnica contribuem para o avanço da arte. Então, eu sou muito mais da perspectiva de uma integração, não só interdisciplinar, mas transdisciplinar, a partir de temáticas integradoras. Eu acho que um dos problemas de trabalhar no ensino médio integrado, que é o que está caracterizado nos institutos federais, é que as pessoas não fazem integração. Isso está no currículo, está nas leis, mas quando a gente vai para a prática, os professores querem dar a sua aula de química e não querem dialogar com o professor de história, porque acha que não tem nada a ver a química com a história, a arte não vai ter nada a ver com a matemática, e assim por diante. A gente não sai da zona de conforto, e a gente devia procurar eliminar essas fronteiras aí numa perspectiva aí do que o Otávio apresentou para a gente que a gente quiser fazer uma educação científica de fato. E aí fica aquela conversa, né? Porque a minha área, o meu conhecimento também não se abre para essa conversa inter, né? No máximo a gente faz uma multidisciplinariedade, a inter, né? E a trans, então a gente acho que não vamos alcançar nesse trecho da história. A gente sabe o que é, mas a gente não vai conseguir ação em relação a isso, né? E aí a gente tem tanta gente produzindo tanta coisa, né, com tantas leituras, com tantas perspectivas, e como é que a gente transita nisso sem apego, né, e com esse olhar que ok, tem isso também, como que isso, da onde que isso aqui está olhando, e o próprio o ambiente acadêmico, ele não permite isso, porque ele está cobrando da gente o tempo todo uma postura, né? Ou como diria Cecília Meirelles, ou isto ou aquilo, né? Ela traz isso. Então é sobre isso, né? A gente está nessa roda aqui, mas eu percebo também que essa conversa sobre o que é ciência, ela tem crescido nos últimos tempos, sobretudo no sul do globo, que talvez tenha sido um pedaço continental que foi destituído, talvez, de alguns saberes por força, né, dos nossos processos de invasão e de aculturação. Percebo que a gente tem aumentado esse diálogo, né, e talvez esse diálogo nos leve a construir processos de humanização, na minha perspectiva, não com brevidade. Eu acredito que essa conversa está bem inicial ainda, porque as nossas instituições, elas estão fortemente constituídas nessa fragmentação do saber e também nessa otimização e soberania científica de um modelo. Então, me parece que a gente tem um chão aí, né? E aí é muito legal perceber, assim, quando o Guilherme traz essa perspectiva oriental para a gente entender, né, o que estava acontecendo lá do outro lado do globo, lendo as mesmas teorias, como que estava sendo lido e aplicado. E aí acredito que um dos nossos caminhos é caminhar para essa... não sei se totalidade, não é nem isso. Eu acredito que seja mais uma abertura mesmo, né, para a gente conseguir se pensar e também não entender, sair um pouco desse antropocentrismo. Tem várias coisas aí que elas começam a se relacionar quando a gente coloca em interrogação, né, o que é ciência. E aí, claro, né, ter os cuidados que o Leonardo menciona, né, a gente também não pode cair em algumas falácias, em alguns abismos, e entender que tudo é ciência, né, então acho que a conversa, ela perpassa por aí também, para a gente errar menos, se isso for possível, e também não sei se é um objetivo. Gente, está dando aqui o nosso teto do horário, né? Eu agradeço a presença de todas e todos, parabenizo mais uma vez a Aloma, o Guilherme, o Otávio e o Leonardo
por virem compartilhar os trabalhos e por a gente ter esse espaço de tempo, que embora pequeno, ele também serve de oxigenação, né, para as coisas que a gente anda pensando, mesmo que seja para pensar assim, não concordo, né? Ou, uau, preciso pensar sobre isso. Porque acredito que a gente também vai avançar quando a gente parar de julgar e começar a acolher, né, o pensamento reflexivo do outro. Acho que esse é um dos caminhos também para a gente fazer a transformação dessa ciência. Não sei, vocês querem se despedir, querem falar alguma coisa? E só temos a agradecer. Espaço. Perdão, Guilherme. É jogral, gente. Tinha essa parte no final também. Não, só estava agradecendo o espaço aí. Bom, também, só para agradecer, prof, pelo encaminhamento. Já na parte da manhã já trabalhamos juntas também. Foi bem legal ontem, no caso. Hoje já outra temática. Agradeço esse evento pela possibilidade de nós expormos os nossos trabalhos, nossas pesquisas e conhecer outras pessoas também. Obrigada, Loma. É isso, gente. Muito obrigado pelo espaço mesmo. É muito bom ver outras áreas do país aí dialogar. É legal. Muito produtivo mesmo. E a UTF está aqui, gente. Quando vocês quiserem fazer uma visita para a gente, né? Acompanhar. Tem que ter um evento presencial também. Eu moro pertinho. Eu Você mora aqui, pertinho, né, Guilherme? A gente está construindo esse espaço dentro do Departamento de Ciências Humanas, coletivamente. Então, enfim, vou fazer um convite na quinta-feira, às 17 horas. Você, Guilherme, que está aqui pertinho, né? Se achar que gostaria de vir. Nós vamos ter um seminário do departamento, que é com a professora Leonice Morrand, eu não sei direito como pronuncia o sobrenome dela, tá? E ela hoje está no Ministério Racial. E ela vai estar conosco fazendo uma fala das experiências dela a partir desse ministério. Então, fica o convite para quem está aqui pertinho, às 17 horas, na UTFPR, na sala L101. Quem quiser estar com a gente, vai ser um encontro de 2 horas, e a gente vai ter a oportunidade, então, de conversar com uma pessoa que está dentro de um ministério, né? Levantar algumas questões. A gente vai conversar, basicamente, sobre as questões da colonialidade e decolonialidade. Como que se dá essa fronteira numa perspectiva de raça. Então, fica o convite para quem está aqui pertinho, se quiser estar conosco presencialmente na quinta-feira, é muito bem-vinda e bem-vindo. Gente, bom restinho de tarde e que a gente se encontre em outros espaços. Tchau!